Pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero encontrar todo mundo bem, né? Espero que vocês estejam se cuidando também nesse momento aí, tá? Então a gente vai dar um pouco de continuidade da nossa matéria, né, de estratégia 2, e a gente vai também de encontro aí com o conteúdo da nossa disciplina. Vocês vão perceber que o vídeo de hoje é bem menor, e aí depois a gente vai estar orientando para vocês aí as atividades da aula de hoje aí também, tá bom? Agora, na nossa matéria, a gente gosta de ver um pouco, né, faz parte até do conteúdo programático, algumas grandes obras dentro da estratégia. E essa primeira obra que a gente vai conhecer é um livro chamado Oceano Azul, né? Eu acho, talvez, que vocês já ouviram falar desse texto, né, desse livro, né? Normalmente o pessoal da área de marketing, né, o pessoal de publicidade e propaganda, eles comentam muito sobre esse livro, né? E é um grande clássico dentro da área de estratégia empresarial, tá? Outras áreas usam, mas o livro ele foi feito dentro do núcleo de estratégia, né? São dois professores americanos, né, que criaram o chamado Oceano Azul. E talvez a grande questão em torno desse texto é que o texto ele já foi colocado em prática por algumas organizações. O Circo de Soleil, por exemplo, que a gente escuta muito falar, ele foi uma das organizações que virou estudo de caso, né? Virou aí estudo para muitas organizações, instituições de ensino, né? Escolas de negócio, como uma das provas vivas daquela estratégia do texto chamado Oceano Azul, tá bom? Eu vou fazer um resumo daquilo que é esse Oceano Azul com vocês e depois eu vou orientá-los para a próxima atividade, tá bom? Esses slides já está lá no Ava para vocês, né? Então vocês já têm acesso a esses slides aqui e junto com os slides tem um texto também. O Oceano Azul, ele é um texto, uma proposta de uma estratégia diferente, né, para novos mercados. Então tudo aquilo que nós já vimos, né, já estudamos na nossa disciplina, a gente vai olhar agora como não um complemento, mas algo que está sendo oferecido, já comprovado por algumas organizações. É um texto que a gente vai conhecê-lo agora, tá bom, gente? Esse Oceano Azul, ele foi escrito por dois grandes professores, né? O Chang-Kim e Renaud Malborn. São professores do Instituto Europeu de Administração, né? E eles têm toda uma vida voltada a estudo de estratégia. O Oceano Azul, em si, ele tem uma característica bem interessante, né? É uma das obras, talvez, que mais foi publicada nos últimos tempos, né? Principalmente porque houve um momento no núcleo de estratégia que faltava grandes referências, grandes obras, né, que precisavam ser publicadas. Quando esses dois autores apresentam esse texto, né, chamado de Estratégia do Oceano Azul, e as organizações entendem, interpretam aquilo e colocam aquilo em prática, isso vira ali um dos grandes assuntos a serem discutidos dentro do núcleo de estratégia, né? O interessante a gente entender aqui é que o livro Oceano Azul, né, Estratégia do Oceano Azul, ele foi publicado no mundo inteiro, né? Existem aí livros em diversos idiomas. Isso para comprovar que o estudo da estratégia ele não é um estudo pequeno, muito pelo contrário. Quando a gente fala de estratégias empresariais, né, como a gente sempre discutiu em sala, a gente está discutindo uma complexidade bem grande, bem abrangente, né? Isso é interessante por quê? Porque faz com que a gente entenda também que todo esse estudo que nós fizemos, né, nesses 2 semestres, ele é importante para que eu conheça não só o conceito de estratégia, mas também de tudo aquilo que a estratégia já ofereceu para as organizações da década de 60 até os dias de hoje, né? O Oceano Azul, como eu disse, né, ele já foi comprovado por grandes organizações. Essas que vocês estão vendo aqui, por exemplo, né, existem estudos
né, estudos de caso, né, como um fator metodológico, que comprovam toda essa utilização do Oceano Azul, né? O Cirque du Soleil é um dos mais famosos, né, porque ele virou um estudo de caso e talvez ele esteja um pouco mais próximo também da nossa realidade, tá bom? O que essas empresas têm em comum, né? O que essas empresas, de uma certa forma, têm que faz com que elas se aproximem um pouco? A grande ideia é que todas essas empresas, né, que nós apresentamos, elas saíram de um mercado muito competitivo, de um mercado acirrado de competição, e acabou explorando mercados que até então elas não encontrariam, pelo menos no primeiro momento, né, grandes concorrentes, tá? Na prática, o que essas organizações mencionadas, que vocês visualizaram ali no slide anterior, fizeram é explorar um mercado que até então ninguém tinha explorado. Tá? Mas da onde vem essa ideia, né, esse princípio de estratégia, da onde tiraram tudo isso? Gente, basicamente, essa é a ideia, né, do texto chamado Estratégia do Oceano Azul. O que o Oceano Azul propõe? Existe na concepção dos autores, né, dois mundos diferentes, né, quando se fala de competição, de mercado e assim por diante. Existe um oceano que é tranquilo, né, pouco explorado, e existe um oceano, né, que já foi explorado. Né? Esse oceano explorado, os autores vão denominá-lo como Oceano Vermelho. E esse oceano que ainda não é explorado será chamado aí de Oceano Azul. Tá? Essa é aí a relação que esses autores fazem. Né? O que nós encontramos no Oceano Vermelho? O Oceano Vermelho ele é um oceano onde apresenta, né, uma concorrência muito grande, uma demanda que já está estacionada, né, a gente tem diminuição de lucros, algumas regras setoriais que são definidas, né, a comoditização que já está presente no Oceano Vermelho. Né? Então aqui a gente tem todo o Oceano Vermelho. É um mercado saturado, é um mercado que já apresenta, né, num primeiro momento, diversos níveis de concorrência, né, que é muito difícil para as empresas concorrerem dentro desse mercado. Tá bom? Aqui, como a gente sempre falava, né, estudamos inclusive, o isomorfismo ele é muito presente, muito presente. Né? O Oceano Azul, apresentado pelo texto, ele mostra, de uma certa forma, o mercado que não é explorado. É um mercado que tem uma demanda em ascensão, é um mercado que apresenta lá suas fronteiras em expansão, é um mercado que permite a chamada inovação com valor e tem uma grande possibilidade de lucratividade. Essa aí é a grande intenção quando a gente fala de lucratividade em mercado de expansão. O Oceano Azul em si é o oceano que todas as organizações deveriam procurar. Só que aí a gente tem que entender, né, a relação paralela. Todo aquele mercado que foi vermelho, né, e as pessoas migram para o mercado que será azul, com o passar do tempo, aquele mercado que é azul, ele também vai se tornar um mercado vermelho. Então, qual é a proposta? A proposta é fazer com que as organizações estejam constantemente ultrapassando barreiras entre o mercado vermelho, né, o oceano vermelho, e criar espaços que não são explorados a nível de concorrência no chamado Oceano Azul. Tá? Essa é a grande ideia aí que nós temos quando a gente fala desse texto chamado de Estratégia do Oceano Vermelho, do Oceano Azul. Tá bom, gente? A ideia da inovação de valor do texto, né, ela é muito clara. Ao invés de se debruçar na concorrência, cria-se a possibilidade de criar novos mercados para gerir as suas demandas. Essa é a ideia da inovação de valor. Então, no texto, o que a gente encontra? Né? Uma definição muito clara assim. Não fique se destruindo dentro de um cenário de concorrência.
né? Observe que existem mercados que você, enquanto organização, pode explorar, tá? E que não é explorado por ninguém ainda, tá bom, gente? Uma relação interessante que a gente vai encontrar no texto, né? As empresas buscam principalmente o Oceano Azul, porque nesse Oceano Azul, o aumento do valor oferecido ele acaba sendo um pouco maior e os custos mais baixos eles acontecem também. Então acontece uma relação simultânea, né, entre aquilo que se oferece e aquilo que gera de custo para a organização, tá? É o que a gente vai chamar de inovação de valor, tá bom? Dentro desse conceito, o maior exemplo que existe, né, como eu já mencionei, é o Circo de Soleil. Né? Por quê? Qual que é a ideia, professor? Esse circo ele fez uma transposição de mercado. Ele mudou totalmente de um mercado onde nós estávamos acostumados, né? Quem não estava acostumado, que nunca viu, nunca foi um circo, né? Sabe que o circo tinha toda uma estrutura, né? Os circos eles andavam entre as cidades, né? Às vezes de um estado, de uma região, né? Às vezes até dentro de um país. Não era algo fixo, né? Quem nunca viu, acredito que todos viram já, né? O circo chegava numa cidade, procurava um terreno, né? Pedia autorização para a prefeitura, alguns pediam, outros não, né? Montava uma tenda gigante ali, né? E fazia ali todos os seus espetáculos, né? Não eram um, eram vários espetáculos, né? E esse circo, de uma certa forma, quando passava um determinado tempo, abaixava a lona e procurava outra cidade para se instalar, né? Claro que quando a gente pensa de circo, a gente vai falar, mas isso hoje é muito difícil, né? Aquela coisa toda. Mas tinha toda uma estrutura, né? O circo fez parte da vida de muitas pessoas, tá? E isso, por muito tempo, foi a diversão também para muitas cidades daqui da região e de todo o país, né? O circo, de uma certa forma, ele teve que passar por um processo de reestruturação. O Circo de Soleil, de fato, né? Quem conhece a história, quem não conhece vai ler um pouquinho para vocês procurarem para entender, teve todo um contexto histórico. Ele também foi um circo tradicional. Mas com o passar do tempo, com a diminuição do público, com algumas restrições, como por exemplo, né, aqui no Brasil nós temos a restrição do uso de animais, por exemplo, em espetáculos, né? O custo, né, que todo o circo passou a ter, né, como todas as organizações passaram, né, os artistas que de uma certa forma também tiveram uma reestruturação a nível de salário, né, todo aquele processo de profissionalização e o excesso de concorrência, tá? Isso tudo dentro de um cenário de oceano vermelho fez com que esta organização chamada de Circo de Soleil, né, tivesse uma reestruturação, tá? Que foi basicamente aquilo que se propõe dentro da estrutura aí da estratégia do Oceano Azul, tá? Encontrar um cenário diferente, que não tinha sido explorado ainda por ninguém e que encontrasse ali, né, um novo público, né, uma nova maneira de se reestruturar, né? Quem não conhece, acho que todo mundo já ouviu falar, né, sabe como que são os espetáculos, né? Sabem aí o preço dos ingressos desse circo, né, que é muito famoso mundialmente, sabe, né, da infraestrutura que é quase zero, porque eles alugam teatros, né, hoje não tem mais aquela lona que é comum aí dos circos, né, sabe também que houve lá a estrutura de de um novo público, né, o público que ia até então no circo, né, no circo de lona, aquela coisa toda que eu mencionei, hoje talvez não tenha condições de acessar esse circo que é feito num teatro, né, que é feito num espaço mais requintado e assim por diante. Houve uma transposição do Oceano Vermelho para o Oceano Azul? Sim, houve, aconteceu. A gente não tem como negar isso, né? Quais foram os benefícios disso? Os benefícios disso foi transportar as ideias que até então existiam dentro de uma nova configuração para atender um novo tipo de mercado. Novo tipo de mercado que até então não eram utilizados, não eram explorados, né? Mas que agora, com essa nova estrutura, né, com essa nova maneira de se fazer os espetáculos, acabou alcançando também. A estratégia do Oceano Azul, ela tem isso como característica, né? É uma
estratégia, né, muito boa, muito bem pensada, mas que tem um foco específico, né? A estratégia do Oceano Azul, necessariamente, ela precisa transportar em relação ao mercado que ela está para um outro mercado que ela precisa e quer alcançar. É foco. É a singularidade que existe, né, da relação de custo-benefício. Tá? Então, algumas coisas deixam de ser feitas, né? O valor vai ser colocado dentro daquele tipo de produto, daquele tipo de serviço, né? E existe constantemente uma mensagem, né, de que aquela organização, de uma certa forma, ela continua ainda num processo constante de inovação de valor. Tá? Gente, esse conceito que a gente está estudando, ele é muito interessante porque ele faz parte de um contexto global, né, de estudos de núcleo de estratégia. As grandes escolas de negócio, né, elas debruçam muito sobre esse texto. E eu acredito que vale muito a pena que a gente também, que está estudando estratégia, né, conheça um pouco mais também sobre o Oceano Azul. Observem que a gente vai fazer uma introdução com vocês, né? Esse aprofundamento vocês terão aí na continuidade da formação de vocês. Mas nesse momento que vocês estão concluindo a graduação, eu acho extremamente importante que vocês conheçam um pouco daquilo que está sendo feito, tá bom? Eu vou encerrar o vídeo por aqui e aí observem que está aqui no AVA as próximas orientações em relação à nossa aula de hoje. Gente, obrigado aí pela atenção de vocês, né? Tamo junto.